Próxima Então é... vamos para ex-capitã da segunda divisão, Yoruichi Shihoin. E aqui entramos em mais um detalhe, porque hoje ela não é mais capitã, claramente. Então aí fica a minha pergunta para vocês. A gente considera a Yoruichi só enquanto capitã e os feitos e requisitos dela nesse estágio, o que reconhecidamente não é muita coisa, ou a gente consideraria também o que acontece depois que ela deixou o posto de capitã? Isso é um problema que vai se aplicar também para outros personagens nessa tier list. O Aizen vai entrar nisso, o Urahara vai entrar nisso também. Então já queria deixar esse questionamento. Enfim. Eu prefiro que a análise seja feita do personagem que foi capitão, mas não dele enquanto capitão. Porque assim, a gente supõe que a atividade dele como capitão, né, seria algo similar, mesmo que ele tenha deixado de ser. Por exemplo, porque a gente viu a Yoruichi muito dela atuando já no período que ela não era mais capitã. Mas eu não sei o que o cargo iria mudar nisso, né? O desempenho da personagem, eu entendo que seria o mesmo. Eu não vejo ser como sendo frutífero considerar só o período do cargo. E já antecipando aqui, já que eu entrei e me prometi, já vou dar a minha resposta. Eu acredito que ela é subestimada. Vou falar o porquê depois, né? Enfim. Interessante. Eu vou pedir então para o Stanley M, The Matrix, vir aqui dizer o que pensa. Eu entro na parada. Ela é complicada, porque ela como capitã, ela não tem tantos feitos. E Yoruichi como capitã, ela não tem tantos feitos. Rapidinho, você falou feitos, né? Eu juro que eu vi outra coisa. Pra adiantar a minha opinião, eu acho que ela é bastante superestimada pelo fandom por ser gostosa. É isso. Mas é isso, esse é o massa de Bleach. Tipo, ele bota mulher gostosa foda. Ela tira a onda. Ela bota essa porra na mesa e manda você medir. Na verdade, ela não bota sampaco porque ela não usa. Ela não usa. Enfim, pode prosseguir, Uzias, no seu raciocínio. Não, então, tipo, ela é muito. Ela tem expertise em Hakuda. Ela é muito expert nisso. Byakuya e Hakuda e. Como é que é? Shunpo. Então, Byakuya é um mestre que é reconhecido. Ele é reconhecido como mestre de Shunpo. Paga pau pra ela. Porque ela foi a mestre dele e até hoje ele não conseguiu superar ela. Isso tá na obra. Então, tipo, ela é uma personagem do caramba. Só que ela tem muito. Pouquíssimo tempo de tela. Então, na mente das pessoas, não, Byakuya é bem mais forte, bem mais rápido, não sei o quê, porque ele aparece mais. Mas quando ela aparece, quando a gente vê lá na frente, quando ela vê o Kukubyo dela, né, que é o modo gato, você vê que a bicha, ela é uma monstra, literalmente, é a deusa do raio. Então, eu acho ela uma personagem 100% subestimada. Interessante. Mais alguém tem alguma consideração a fazer sobre a Yoruichi? A maioria das vezes que ela apareceu mais na forma de gato do que na forma humana mesmo. Então muitas pessoas levam ela sem consideração do passado dela, ou dos poderes dela de verdade, porque ela ficou muito tipo aquele alívio cômico no começo do anime, acabou que ficou mais gravado nisso do que o que realmente ela poderia fazer, entendeu? Então eu acho que ela também é subestimada por causa disso. Que ela é um 007. Ela tinha muito potencial pra tudo, só que não foi entregado nada, porque botaram ela como um alívio. Aí é foda. Na minha concepção, cara, esse voto é complicado. Eu vou repassar aqui meu raciocínio primeiro, depois eu penso num voto. Assim, a Yoruichi, ela de fato não tem tantas lutas assim como outros personagens. E ela tem um bom tempo de tela, razoável, até porque ela é uma favorita dos fãs. E o Kubo sabe disso muito bem. E assim, ela tem bons feitos, ela tem boas falas, ela tem boa importância narrativa. Ela é mentora do Ichigo lá durante o arco da Soul Society, tudo isso aí. Ela que ajuda a terminar pra descobrir Bankai. Então, tipo, pelos feitos dela e o tanto que o fandom fala sobre ela, também tem esse ponto, né? De que não necessariamente o fandom
fala ou discute sobre ela em termos de poder, em termos de outras coisas. Assim, mas tendo isso em vista, eu acho que fica meio complicado fazer um ranking muito preciso da Yoruichi, mas assim, eu vou um pouco contra a maré aqui. Eu acho que muito por conta, de fato, da aparência dela, né, do fato dela ser quem ela é, maravilhosa, deusa. Enfim, eu vou contra a maré. O fandom a superestima um pouco. Eu acho que ela é um pouco superestimada. Não, aqui ó. Caralho, sério? Vamos deixar claro. Aqui a gente não tá dizendo se o personagem vale mais ou menos. Ou se é mais forte ou mais fraco. Isso aqui, essa discussão toda é sobre uma percepção do fandom. E o que geralmente o fandom fala sobre esse personagem, o que geralmente o fandom conclui a respeito dele em relação a outros. Muitas vezes isso casa com questão de força, habilidade, poder. E, claro, para Yoruichi não seria tão diferente. Mas eu acho que muita gente a coloca lá em cima não necessariamente por conta dos poderes dela, saca? Então, nesse quesito, eu consigo ver a Yoruichi sendo um pouco superestimada. Eu concordo com você, mas discordo da sua opinião. Peraí, como é que é? Ó, o Stern Hitter K e o Stern Hitter D votaram subestimado. L, superestimado. O DJ, eu me abstenho de votar porque, assim, eu acho ela muito foda. Tu não gosta, a gente sabe que tu não gosta, Kaique. Relaxa. Não, a Yoruichi, se ela fosse uma pessoa real, eu abandonava minha homossexualidade, eu caía matando, meu amigo. É uma deusa. Né, assim, eu me abstenho de votar ela porque, como já foi falado, ela podia ter entregue mais. O que entregou lá, ela lutando contra o Askin, mostra que ela é muito forte, muito apelona. Só que dá aquele gostinho, não, mostra mais, tem que mostrar mais. Só que não mostrou, né? Então, eu me abstenho de votar. Eu não consigo escolher, eu me abstenho de votar nela. E o Eric? Na Yoruichi. Pô, mas agora eu vou poder falar, porque o cara tá me atrapalhando ali. Vai poder falar, eu acho. Vai, Deomo. Olha, eu não tenho muito o que falar sobre ela, porque ela é um personagem um tanto diferenciado não no sentido nem bom nem ruim. Só que como eu não li a parte do mangá na qual ela luta contra o Askin, eu não posso falar muito sobre os feitos dela, porque tipo, antes disso ela não tem quase nada. Ela até que treinou o Ichigo em algumas ocasiões, ajudou os protagonistas em alguns casos de treinamento, mas como capitã você não tem muito o que falar sobre ela. E, bom, o fandom meio que subestima ela, né, porque, bom, né, tem 4 motivos, digamos assim, plausíveis, mas eles superestimam muito a Yoruichi porque ela tipo, não mostrou quase nada. Ela literalmente não mostrou tudo aquilo que o pessoal engrandece ela. Então eu acho que ela é superestimada. Então temos 3-2. Alguém mais tem volta daí? Qual é o tal resultado da votação agora por enquanto? 3-2 pra subestimado. Mais alguém, além do Kaique, Uma- não considerou? Não fez nem... Ninguém acha que ela é propriamente estimada? Na verdade, o L, o Z e o H disseram superestimado. Só corrigindo. Eu falei subestimado e o Zias. Então tá 3-2 pra superestimado. Sub! Então tá 3-2 pra superestimado. Eu me abstigo do voto. Alguém tem mais alguma coisa a dizer? Não. Tá superestimado. Lembrando que eu discordo, tá? E eu vou falar porque eu discordo e pra gente passar pro outro personagem, Ok. porque eu não argumentei, vou ser bem breve. Eu acho, sim, que nós temos feitos dela o suficiente para analisar, para além de quão maravilhosa ela é, em termos corporais e personalidade. Enfim, esse personagem é quase perfeito. É um dos meus preferidos de todos que existem em mangá. Mas eu acredito que a gente tenha feitos dela que são numerosos o suficiente para
com certeza, comparar o que a comunidade diz dela para o que ela apresentou na história, né? Então, por exemplo, a gente tem a velocidade dela, que é muito acima da média entre os capitães. Provavelmente ela é a mais rápida entre os capitães. A gente tem alguns capitães muito rápidos, né, como Yamamoto, Shunsui, mas ela tem etapas de poder que tornam ela ainda mais rápida, então duvido muito que qualquer um desses personagens seja mais rápido do que ela, ao menos na Kokubi ou Senbi. Então, assim, ela demonstrou ser muito capaz em termos de velocidade, até porque tem essa alcunha também. Outra coisa, ela, com pouco que usou em termos de habilidades, liberações, ativações, ela fez mais do que grande parte dos personagens que são capitães. Então, por exemplo, o desempenho dela contra o Aizen foi incrível. Mesmo que, tudo bem, temos que convir aqui que ela tinha uma armadura preparada pelo Urahara, né? Mas assim, o desempenho dela nas artes de luta, dado que ela não usa Zanpakuto, não usa Kidos, mas ela usa Kido no Shunko, né? Uma vez que o Shunko seja uma técnica que une Hakuda com Kido ali, a gente vê... Assim, só um parêntese, ela usa Kido, sim, técnicas, né, ocasionalmente. Não é o que ela mais faz, mas ela tem expertise. Isso, Ela consegue inclusive, nível 50 pra cima sem encantamento. Já é verdade, coisa. verdade. Obrigado pela correção. Ela usa Kido, mas assim, não é... Sim, mas o Shunko é Kido. Não, então, eu coloquei... Sim, a gente sabe disso. E assim, quando ela luta contra a Soifon, tinham Kido um Shunko imperfeito, ela demonstra ser exímia controladora de Kido, porque o Shunko perfeito dela se estende no corpo dela de uma tal forma que ela consegue até paralisar alguém de nível capitão num confronto pessoal, como ela fez com a Soifon. Então, o desempenho dela usando o Shunko dela, que já estava muito avançado, assim, contra uma capitã, demonstrou o nível de poder que ela tem, uma vez que ela estava só usando o Shunko, ela não estava usando mais nada, o Hakuda, né, e o Shunko, que é o Hakuda com Kido. Então, assim, da mesma forma também que o João colocou, e eu acredito que foi importante essa pontuação, ela consegue usar Hadou de nível alto, até sem encantamento, e a gente tem o desempenho dela na guerra, fazendo spoiler aqui já do que vai aparecer pra quem só tá acompanhando o anime, né? É bom comentar. A gente tem o desempenho dela na guerra em poucos momentos, mas esses momentos também são cruciais e revelam o quanto ela tem de capacidade em comparação com os outros capitães. A gente tem o desempenho dela contra o Yhwach, quando o Yhwach invade o palácio, e ela o desempenho dela diante de um cara muito poderoso que é o Yhwach não foi um desempenho qualquer, não é como se ela tivesse sido descartada, na verdade ela ofereceu muito perigo, inclusive, usando ali as táticas dela, né, as coisas que ela usa, os artefatos ali pra criar bloqueios e tal, tanto que o Yu até chama a guarda, né, pra se defender ali da investida da turma do Ichigo. Ela tava no meio, e eu acredito que, pela minha leitura, ela meio que liderou essa investida junto com o Ichigo. Então ela ofereceu muito risco para eles. O Pernidas teve que se antecipar, né, para que pudesse lidar com ela. Então, assim, ela foi muito eficiente ali. E depois a gente tem a luta dela contra o Askin, que é só um guarda de início, extremamente poderoso. E o poder que ela usou contra o Askin foi suficiente para fazer com que o Askin tivesse que usar a Force Tennig. Sem a Force Tennig, o Askin não conseguiria lidar com ela. Então, assim, e uma Force Tennig, inclusive, bem conveniente, digamos. Isso é uma coisa importante de dizer também. Então, assim, a Yoruichi, pra mim, ela tá bem acima de, inclusive, vários capitães que eu vejo a comunidade colocando acima dela. Então, eu acredito, inclusive, que a restrição da conversa da Yoruichi, somente em termos de quão maravilhosa ela é, fisicamente... Posso interromper rapidinho? É justamente uma característica dessa subestimação. Eu acredito que ela é subestimada pelo fandom. Ela é a capitã mais próxima do que a Ritsu é. Na minha visão, e aqui eu encerro, pra mim ela é subestimada, mas, enfim.
Acho que o voto foi da. Ó, nesse caso, você me convenceu. Então eu queria aqui mudar meu voto. Eu queria, então, concordar que, de fato, a Yoruichi é subestimada. E assim eu acredito que o resultado muda. Você me convenceu. Me convenceu. Só queria adicionar alguma coisa. Em questão de... A gente pode comentar, né? Mas a gente tá falando pra gente que talvez só assista o anime e muitas vezes não... Tem a questão de não conheça termos. Então, quando a gente fala de Shunpo, a gente tá falando de técnica de velocidade. Quando a gente fala de Hakuda, é arte marcial. Resumindo bem. E quando a gente fala de poder espiritual, aí seria a energia. O tanto de poder que a pessoa tem. Aquela que aparece em Hakusho, aparece em Pokémon, aparece em todo tipo de anime. Obrigado. É só isso que eu queria indicar, só para as pessoas entenderem. Quando a gente comentar, elas sabendo do que a gente tá falando. Sim. Obrigado, Zias, pelas suas considerações. Lord Master, contigo. Então acho que temos o resultado final aqui. Yoruichi é então subestimada. É um bom resultado, eu diria. Partimos agora para a atual capitã da segunda divisão, Soifon. É um personagem interessante. Lixo! E nesse tipo de consideração, é interessante, porque, de fato, como o nosso CNTJ acabou de demonstrar aqui, ela sofre um pequeno hate da comunidade. Assim, eu não vou dizer que é justificado ou não. Não é esse momento que eu tô entrando. Assim, mas ela de fato não é uma personagem muito gostada. E talvez isso possa afetar o julgamento das pessoas em relação à análise dela. Mas vamos dizer aqui, a Soifon, ela teve uma jornada de desenvolvimento no anime e no mangá, mais ou menos, porque ela tem aquele defeito muito grande de ser muito infantil. Assim, ela é imatura. Tipo assim, Soifon, minha cara, Soifon, diretamente com você aqui agora. Você teve a pachorra de tentar falar alto, falar grosso com um membro da Divisão Zero? Vou ser sincero, eu tô idiota. Você não faz isso, minha querida. Tipo assim... E outra, toda a questão dela com o Yoruichi, tipo, você não mostrou muito a imaturidade dela, né? A ligação dela com o Almeida, com o tenente dela, que também tem maturidade e tal. Inclusive, é interessante, né, considerar que aparentemente a Soifon tem desprezo pelo Almeida, mas ainda o mantém como tenente. Então, o que dá pra concluir disso, fiquem aí pra vocês. E os poderes dela, tipo, a Soifon ela não é fraca exatamente, mas ela tem um power set meio curioso. Tipo, a Shikai e a Bankai dela aparentemente não conversam. E muita gente, inclusive, acha que a Bankai não tem nada a ver com a Shikai. Eu consigo entender esse raciocínio, só que não é bem assim. A temática principal tá lá, assim, ainda tem ligação. Suzune Bachi, morte em 2 golpes. Jaku Horaikoben, morte em 1 golpe. Porque, logicamente, quem escaparia sem morrer de uma explosão de um míssil balístico? O que é muito irônico, porque nunca uma vez a Soifon matou alguém com o Jaku Horaikoben. Nem o Baragan morreu e nem o BG9 morreu com o Jaku Horaikoben. Ele usou a Force Standing lá e foi executado depois no palácio do Yuvar. O que é muito, muito irônico, para não pensar nisso. Mas em termos de como o fandom a avalia, eu acho que tem um bom hate em cima dela, assim, muita gente despreza a Soifon. E eu acho que isso talvez afete um pouco o julgamento de como ela de fato é como personagem, questão de poder, habilidade, maturidade, tudo isso aí. Então, o meu voto é que ela é um pouco, não tanto quanto outros, subestimada pelo fandom. Então, mais alguém tem alguma consideração a fazer? Dou a palavra para os outros. Eu acho que ela tem um hate não tão gratuito quanto algumas pessoas devem imaginar. Porque, tem vezes que a personalidade dela é extremamente chata. A vontade de entrar dentro da tela e espancar essa personagem. Fora que, mano, como assim você odeia o Urahara? Porra, como assim, cara? Você é louco? Você tem algum problema? Você não pode odiar o Urahara.
Não é assim que a vida funciona. Inclusive, rapidinho, pontuar aqui. O ódio dela pelo Urahara é tão grande que demonstra um dos maiores momentos de imaturidade dela em toda a obra. E que eu já vi muita gente mencionando e dando hate dela por cima disso. E eu acho, inclusive, um pouco justificado. Que ela não queria, né, na luta lá contra o Baragan, ela não queria a ajuda do Hachi. Porque o Hachi tinha ligação com o Urahara, assim como todos os Bezades. Ela só concordou em receber a ajuda do Hachi e lutar junto com ele na batalha, depois que ele prometeu que ia prender o Urahara por 1 mês dentro de uma das barreiras dele. E ele não cumpriu. Ele não cumpriu. Isso que eu queria saber se ele tinha cumprido. Até difícil saber, ele não cumpriu. Mas enfim, minha filha, a gente tá no meio de uma guerra. Você tá sem um braço, inclusive. Você tá levando uma surra. Você vai entrar com essas picuinhas pra um potencial aliado, que inclusive depois ele provou que tava bem capacitado pra tarefa, porque foi de fato o Hachi que derrotou o Baragan. E isso não é pouca merda. Isso é um feito do caramba. Aí ela fica toda de dedos por conta disso, porque você tem ligação com o Urahara, o cara que eu odeio porque ele tá lá junto com a minha deusa, a minha crush. Ela odeia por ciúme. É ciúme. E tipo assim, velho... Ela é o quê? Ela é uma adolescente? Ela se transformou até numa stalker dele por causa de ciúme. Vocês viram a conversa... Vocês esqueceram da conversa dela. Yoruichi, você me abandonou. Você desistiu do grupo. Cara, pelo amor de Deus. Assim, Ela tá frustrada. Ela tá frustrada. Ela foi treinada pra ser uma assassina. Ela não foi educada. Ela não teve a questão humana, por assim dizer. Ela mesmo demonstra lá, ela fala pro Almeida na luta deles contra o Baragan que, tipo assim, os assassinos da Mitsukido tem toda uma filosofia. Por exemplo, se você puder deixar alguém pra trás, um companheiro seu pra trás, e isso te der uma oportunidade pra atacar o inimigo, você deixa o seu companheiro pra trás, você abandona, não liga pra ele. Vai lá e ataca, obtém uma vantagem em cima disso. E esse pragmatismo a gente só a vê usando nessa questão. A gente não vê essa filosofia pragmática nas relações dela com a Yoruichi Urahara, por exemplo, ou até quando ela quis abrir a boca pra alguém da Divisão Zero. O que qualquer um lá com um mínimo de inteligência emocional saberia dizer assim: não é o momento de confrontar, não é o momento de fazer isso, a gente tá na merda, a gente precisa da ajuda desses caras. Então, tipo, ela é muito imatura. Muito imatura. E isso a gente considera que afeta, seja positivo ou negativamente, não tô dando juízo de valor aqui, isso afeta o modo como... Eu diria imatura, eu diria egoísta. Também, ela é egoísta, ela tem muitos defeitos emocionais e de personalidade. Então isso de fato afeta como o fandom costuma vê-la. E geralmente não é em uma luz muito positiva. O que eu consigo entender, em alguns pontos concordo, inclusive. Então só que assim, eu acho que isso afeta de modo que eu tô meio que em dúvida entre propriamente estimada e subestimada. É uma criança. É uma criança. Ela só cresceu fisicamente, mas emocionalmente ela tem a fragilidade de uma criança. Então, ela ama. Muita gente shippa ela como um amor. Que, tipo, ela quer ter um relacionamento com o Yoruichi. Mas não é esse o caso. Ela admira a Yoruichi. Ela preza muito pela aprovação da Yoruichi. Quando ela se desprende disso, é que ela vira uma Shinigami de verdade. Que é já na guerra. Que ela tá enfrentando o cara lá da máquina, que eu esqueci o nome. BG9. Aí sim, ela realmente, quando ela se desprende disso, ela mostra e ela masteriza o Shunko. O Shunko. E aí ela cria o seu Mukyo. Aí sim, ela vira realmente uma Shinigami de verdade. Até ali, ela é meio que uma máscara da Yoruichi. Olha só, eu não acho que ela de fato se desprendeu da Yoruichi. Eu acho que de fato, na guerra, ela fica um pouco mais focada em termos de lutar, treinar, pra poder lidar com o inimigo e tal, com algumas falhas aqui e ali. E, claro, o ápice disso foi a luta contra o BG9. Depois disso ela some.
Ela é snipada lá pelo Lear junto com os outros lá em Barvelt. Só que, tipo, eu não acho que a relação dela com a Yoruichi tem muito a ver com esse crescimento. Só acho que ela ficou muito mais focada. Inclusive, sim, eu acho. A Soifon tá afim da Yoruichi ainda. Acho que não tem muita discussão nesse assunto. Mas assim, é aquilo. Soifon quer o corpo da Yoruichi nu. Não tem pra mais nem pra menos. Mas, ela tá um pouco mais focada na guerra, um pouquinho mais madura, com algumas falhas bem prementes. Mas é por isso que eu tô meio que em dúvida, mais ou menos, entre subestimada e propriamente estimada. Mais pela questão da maturidade dela, da personalidade dela. Não tanto pelo poder, diferente de alguns outros personagens. Bom, então, a gente tem um voto declarado do... Quer dizer, na verdade agora ele tá em dúvida, né? Tínhamos o voto do João. Alguém tem os votos a dar? Pra gente fazer a contagem? Ou vão ainda pensar e discutir? Porque até então a gente não tem nenhum voto, nem eu dei o meu ainda. Eu incluiria a Soifon na nova categoria, que é a inútil. Ela fez porra nenhuma. Tá, então ela é superestimada, né? A conclusão lógica do que você quiser. Mas ela é muito poderosa. Ela tem um poder incrível. A gente já entrou nessa discussão de que, não, briga de Shinigami é briga de Reiatsu. Tá, então pra que eu tenho esse poder aqui? Então o poder dela é praticamente inútil. Mas o poder que ela tem com a Suzume Bashi é um poder incrível. É um poder incrível. Então pra mim, ela é subestimada. Pra mim. Eu também voto como subestimada. Eu também voto como subestimada porque, tipo, o comportamento dela é muito irritante, daí você acaba subestimando ela por causa do comportamento. Não que ela seja fraca, não por poder nem nada. 3 por enquanto. Mais alguém? Ok, Michael, você tem alguma consideração? Mas Não, acho que era só aquilo mesmo que eu tinha dito. Qual é o seu voto, então? Cara, difícil. Acho que eu nunca pensei sobre ela ser superestimada ou subestimada. Vai se abster? Vou me abster. Então o meu voto é que ela é subestimada também, então já tem 4 votos, né? Não sei se Acho que já claro que ela é subestimada. Eu concordo com o que falaram, muito do que falaram aí, que ela é uma personagem insuportável, irritante. Eu não gosto desse personagem. Exceto nas lutas, eu admito que eu gosto do estilo de luta dela, mas as características, né, pessoais, assim, a personalidade, eu não gosto, eu não acho ela tão bonita também. Tem muita gente que no fandom, né, só usar esse ponto, que também pira nela, assim, nossa, acha ela linda e ela maravilhosa. Eu não acho também. Quem é que não gosta de uma tomboy, né? Não, eu não acho ela tudo isso, mas eu acho ela subestimada, porque colocando aqui em termos de poder, muito da análise depreciativa que ela tem vem por causa disso, de como ela é, de fato. E confunde as pessoas, macula a leitura das pessoas sobre as lutas, de fato. Porque, como o João falou, de fato, a Bankai tem essa característica, teria que ser a referência a Shikai sobre matar em uma quantidade X de golpes. No caso da Bankai, 1, enquanto que a Shikai é 2. Só que a gente tem que ter em mente que, por mais que ela não tenha matado, existe uma explicação do enredo do porquê isso aconteceu. Não foi meramente porque acertou e não matou, né? No caso do Baragan, foi porque ele usou o Respira, né, no poder dela, as 2 vezes. E em uma, ele inclusive foi afetado, mas ele conseguiu anular parte do efeito da técnica. E no caso do Big9, foi porque o Big9 usou a Force Tending. A Force Tending, ela tem aquela característica similar à Resurrection, que seria a de resetar, digamos assim, certos danos. Então, tanto que isso acontece também com o Kangdu contra o Byakuya, contra o Hitsugaya. Quando o Hitsugaya usa a Bankai contra o Kangdu, né, ele de fato acerta o Kangdu e tal, mas eles usam a Force Tending, tanto o Big9 contra a Suifon,
como o Kangdu contra o Hitsugaya. E ambos meio que resetam boa parte dos danos fatais que eles teriam tomado por esses golpes. Então, isso salvou eles. Isso é dito, inclusive, quando eles vão eles voltam, né, pro Vandenreich, no julgamento deles. Não sei se eles comentam no momento do julgamento ou se é na transição pro julgamento, mas eles comentam que a Vorstenig salvou eles, né? Então, se eles estivessem na Vorstenig, eu acredito que ela mataria ele. Isso é um ponto importante que eu já me peguei refletindo. Se o Ben-9 já estivesse na Vorstenig e recebesse o ataque da Jade Hohenkoben, eu acho que ele morreria. O que salvou a vida dele foi a ativação dela. A ativação da Vorstenig deu essa recuperação, digamos, ali em última hora. Então, eu acredito que ela é subestimada. Também tem um ponto do Mushu Shunko, que é uma técnica muito forte. Ela é muito poderosa no seu Hakuda, no seu Shunko. A gente vê o desempenho dela contra a Yoruichi, que é muito bom na luta que elas têm. É um desempenho que eu não acredito que o Byakuya, por exemplo, teria. Essa é a minha opinião. Ele poderia até ter, utilizando-se da Zanpakuto, mas numa luta mais franca, assim, direta, só com Kidous e Hakuda, eu não acho que ele teria esse desempenho que a Soifon teria. Inclusive, eu tenho uma opinião polêmica sobre isso, de que a Soifon é mais forte do que o Byakuya. É uma opinião que eu tenho. Até o retorno do Byakuya do Bantai Zero. Aí já muda um pouco. Ah, bom. É bem polêmico. Então, assim, eu acho que a Soifon, ela também foi destinada pela narrativa a lutar contra o espada número 2. Eu não acredito que isso tenha sido à toa. Por exemplo, entre ela e o Hitsugaya, a opção do autor foi colocar ela contra o espada mais forte, não o Hitsugaya. Então, eu tenho uma leitura de... Vai colocar no Hitsugaya mesmo, hein? Opa, peraí. Pelo que eu entendi direito, você acha o Baragan mais poderoso que o Stark? Não, pelo que eu entendi, ele falou assim, contra o espada mais forte dentre aqueles dois, né? No caso, o Baragan e a Haribel, ele colocou a Soifon, o Kubo colocou a Soifon pra lutar contra o espada mais forte naquela situação, entre as escolhas. Isso, e antes que alguém argumente, porque eu sei que alguém poderia argumentar, mas é por causa dos poderes que são similares, né? Poder de água e gelo e tal. Mas isso simplesmente seria resolvido se ele colocasse a Haribel como 2. Então ele poderia deixar a Haribel tendo o poder que ela tem e trocar o número. Só que o Kubo escolheu colocar ela como mais fraca do que o Baragan. Isso é uma questão narrativa. Ele poderia colocar o Baragan no 1 ou o Stark no 2. Enfim, ele escolheu assim. Então eu acredito que a Soifon foi colocada assim, justamente porque o Kubo vê essa personagem como mais experiente em combate, mais antiga, ela tem mais versatilidade. Mesmo que ela goste muito do Hakuda, né? Assim, ela se aproprie muito do Hakuda. Mas ela também tem características, ela sabe usar Kido. Então, ela tem o Shunko completo agora, né? Então, assim, ela é um personagem muito forte. Que não entra na prateleira dos personagens dos capitães, que estão bem acima da média, porque ela não teve um booster a partir da primeira invasão. Que é o ponto em que ela atinge o limite dela. Tanto que a gente não vê nenhum desempenho dela depois da primeira invasão. Quer dizer, a gente vê na segunda invasão. Da segunda, perdão. Mas depois que tem a invasão ao palácio. Mas poucos são os capitães que de fato tem tempo de tela ali, então assim, não tem muito o que também dizer sobre isso. Eu acredito que a Soifon é vista abaixo de capitães que ela não deveria ser vista. Tem vários capitães que pra mim são mais fracos do que a Soifon, mesmo depois do treinamento no Bantai, que as pessoas simplesmente não acham. Elas colocam a Soifon lá embaixo e ignoram. Então eu acho que ela é subestimada. Mas não gosto muito da personagem também, então é isso. Mas aparentemente ela ficou como subestimada, né? Já que não vai ter como. Eu acho que não tem como não. Então Soifon, o veredito final é subestimada.